sem dúvida que eles tinham um conhecimento sobre todas as linhas de lei, são linhas planetárias, linhas energéticas que atravessam o planeta e, consequentemente, as suas linhas harmônicas, né? Como, por exemplo, as linhas Hartmann, as linhas Curie e tantas outras linhas que traçam o nosso planeta numa grande malha energética planetária. Com certeza, quando nós olhamos para aquelas configurações de templos e de colunas, fica claro esse conhecimento. Fica claro, inclusive, que cada coluna dessas era colocado, sem dúvida, entre esses cruzamentos de linhas, que é sabido pelo conhecimento da geobiologia, que toda vez que nós encontramos um desses cruzamentos energéticos, nesse ponto específico, ali existe uma forma de transitar informação. Então, imaginemos nós, aí, no Antigo Egito, que já o planeta Terra tinha já povos e algumas civilizações espalhadas pelo globo. Imaginem o conhecimento que eles tinham naquela época para criar esses templos e colocá-los nessas disposições estratégicas, não só geoplanetárias, mas também com um alinhamento cosmológico. Eles sabiam aonde estavam certas estrelas, conjuntos de estrelas, galáxias, e para isso eles alinhavam e coordenavam essas construções. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Nós estamos falando sobre o Egito Antigo e a física quântica, conexões milenares. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre os templos e as energias, o poder dos cristais informados. Então, nós vamos trazer um assunto aqui único e exclusivo desse canal. Nós vamos explorar os templos de Luxor e Karnak. Esses locais são conhecidos por suas energias místicas. Será que os antigos egípcios sabiam algo que nós ainda não conseguimos descobrir? Nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre o Templo de Luxor e, claro, que hoje nós vamos ter aqui os nossos dois convidados especiais para ter a visão lá do Egito de uma pessoa que tem 4 doutorados sobre isso, doutora Ima, que está aqui com a gente, 5 doutorados, na verdade, mais o nosso querido Ivan, para trazer tudo isso, ligar isso com a física quântica, e hoje o Ivan vai trazer algo especial, que é sobre os cristais, a energia do cristal e como que a gente pode estar gravando informação nele. Você sabia disso? Ele tem uma coisa muito importante para te falar. Então, falando sobre Luxor, ele está localizado à margem leste do rio Nilo, que é um rio maravilhoso. Ele é, assim, amado pelos egípcios e por nós também, né? Ele fica ali na cidade de Luxor, que é a antiga Tebas. Olha isso. Nós temos ali, ele foi iniciado pelo Amenhotep, depois a doutora Ima me corrige aqui se eu estiver trazendo a pronúncia errada, Amenhotep III, né? E ele foi concluído por Ramsés II. A doutora Ima com certeza vai falar desses dois grandes líderes. O templo ele é dedicado ao deus Amon-Ra, a sua esposa e também ao seu filho, né? Ali tem uma estrutura enorme. Quem assistiu o episódio 1 viu a doutora falando sobre as esfinges, né? Que tem algumas esfinges, e aqui a gente tem um corredor inteiro, uma avenida de esfinge. E nós vamos perguntar para ela por que aquilo lá aconteceu, qual que era a ideia, né? Nós estivemos lá e é uma impressionante fileira de colunas papíferas. O que é isso? As colunas foram feitas como se fossem papiros, e vocês vão entender exatamente por que disso, né? Elas estão lá para sustentar o teto, mas elas têm, assim, um formato lindo. É maravilhoso passar por ali. Tem as colunas, né? Elas foram esculpidas, parecem, assim, feixes de flores. Esses papiros maravilhosos que a gente encontra lá. O simbolismo dos papiros, ele é uma planta sagrada para o Antigo Egito. Eu mesma trouxe vários papiros. E ele está associado ao renascimento e à fertilidade. Então, é muito gostoso ouvir sobre isso, sobre a história, né? Tem uma sala lá enorme que chama Hipóstila, acho que é assim que se pronuncia, Hipóstila, que é uma sala de colunas maciças que sustentam esse teto. Vamos perguntar para ela por que aquilo lá foi feito daquela forma. Esse santuário de Amon, quem que é o Amon, né? Por que ele era considerado ali sagrado para eles?
né? A estátua estava guardada lá dentro, tem histórias lindas. E aí tem um festival, imagine um festival dali no templo de Luxor. Esse era um centro, esse centro deste festival é uma celebração anual, onde essas estátuas dos deuses Amon, da esposa e do filho, eram levadas em procissão no templo. Ele ia até o templo de Karnak, então de Luxor a Karnak. Então, esse festival, ele justamente simbolizava a renovação do poder do faraó. Olha que delícia, né? Tudo isso através ali daquela avenida fascinante. E também nós vamos falar sobre Karnak. Então, ir ao Egito, a gente já vê na mente a esfinge, a gente vê na mente as pirâmides, mas os templos são, assim, igualmente lindos, né, e devem ser visitados. Já Karnak está situado à margem leste do Rio Nilo, na cidade de Luxor também, né? É o maior complexo de templos do Egito. Ele foi construído e expandido ao longo de 2.000 anos, desde o Reino Médio até o período Ptolomaico. Olha que gostoso todas essas informações. Então, aqui nós temos várias coisas que já dá para a gente estar chamando aqui e trazendo, né? A nossa querida, nossa amada, doutora Ima. Vem para cá, doutora Ima, abrilhantar isso tudo. E também, claro, o nosso querido, amado, idolatrado, Ivan, para trazer para a gente essa visão quântica. E hoje o Ivan vai falar um pouco também sobre os cristais. Então, sejam bem-vindos, satisfação imensa em estar aqui mais uma vez com vocês para trazer essa informação fantástica. Doutora, hoje gostaria que a doutora trouxesse tudo sobre os dois templos, né? E falar o Deus Amon, né? O tempo todo é falado dele lá. Conta pra gente tudo isso. Olá, pessoal. Tudo bem? Salam alaikum. Eu vou falar sobre um lugar super importante, Luxor. Tebas, como você falou, Flávio. Tebas, a cidade de 100 portas. Você imagina que a cidade tinha um muro grande e que tinha 100 portas para entrar. A cidade tão importante de Amon-Ra, o deus oficial, principal dessa cidade. E, de novo, a cidade e cada cidade tinha que ter 3 deuses: pai, mãe, filho, núcleo da sociedade, a família. Então, Amon-Ra, deus Sol, e sua esposa, a deusa Mut, e seu filho, o deus da lua, Khonsu. Amun, Mut, Khonsu. E os 3 deuses principais da cidade de Luxor, ou Tebas, o nome antigo. O nome atual, Luxor, é nome árabe. Por quê? Vocês sabem que o Egito recebeu muitas ocupações, e uma delas é a invasão árabe, 642. Quando chegaram para o Egito, especialmente a cidade de Luxor, viram em cada lado uns templos enormes, como Karnak e Luxor. E eles imaginaram que esses não são templos, são palácios. E a palavra palácio, no árabe, se fala al-Qasr. Em plural, al-Qusur. Então, Luxor vinha de Al-Qusur. Então, a palavra é Luxor, porque depois trocaram da palavra Al-Qusur, porque foi muito difícil dizer Al-Qusur, falaram Luxor. Então, chamada em árabe. Essa cidade é muito importante e a terceira cidade de Egito, depois de Cairo e depois de Alexandria, vinha Luxor. A importância de Luxor que tem o Vaticano na época faraônica. Que é o Vaticano da época faraônica, Iman? Os templos de Karnak. O Karnak se trata de conjunto de templos de diferentes faraós, desde Império Meio, Império Moderno, época grega, romana, todo mundo, como foi centro cultural, centro também religioso e importante, todos os faraós queriam deixar seus nomes lá, a eternidade, por nome, a honra de Deus Amon-Ra, e Deus oficial de Egito, Deus Sol. Do Sol sai a vida. O Sol para nós é a energia, o Sol para nós é a vida, porque é uma sociedade que mora no deserto. Egito, 96% Sahara, pessoal. Nós bebemos só no 4% de Egito, ou margem do Nilo. Mas tudo é Sahara, cor dourado, cor amarelo.
areia, deserto, montanhas. Então, nós verdadeiramente damos muita importância para o sol, porque isso dá para nós o calor que precisa para o corpo, a energia que precisa para o corpo para continuar, porque o deserto é frio, como você sabe. Então, por isso, a Monha, quando sai com seus raios, dava para nós tudo, a luz, dava para nós a energia, a força para continuar no frio e avançar o frio de Sahara ou de deserto. Por isso, ele é o chefe de Deus. Nós sabíamos muitos deuses, e cada deus tem a sua importância, como Ísis, a deusa de amor, Osíris, deus de paraíso, Horus, o filho dos dois, que é deus da proteção. Então, apesar de que o templo é dedicado para Amon-Ra, principalmente, mas vai aparecer imagens de Horus, e de Anubis, vai aparecer imagens de Ísis, de Osíris, e muito normal e muito tradicional respeito a todos os deuses, que cada um deles muito importante para nossa vida, nossa cultura religiosa faraônica. Ótimo. O templo, o Vaticano faraônico, o lugar não foi só um lugar para fazer orações, como a igreja atualmente, como o Vaticano atual. Não, foi centro cultural bastante importante. Meninos pequenos, desde pequenos, levam eles lá para aprender a escrever 3 diferentes maneiras de escrita, de alfabeto. Escrevem hieróglifo, escrevem hierático, escrevem demótico, aprendem para ser depois, com o futuro, escribanos ou escribas que registram tudo sobre nossa história. Como sabemos sobre nossa história? Por os papiros que foram achados. Os papiros que estão em cada lado atualmente em sua casa, Flávia, de Ivan, de Jonas, de todo mundo, minha casa. São documentos importantíssimos para aprender sobre a vida cultural e religiosa, e econômica e política dos egípcios antigamente. O papiro, que para nós é tudo escrito no alfabeto antigo faraônico, que mostra para nós, pessoal, como foi a vida faraônica, como foi a cultura religiosa, ou a cultura econômica do país. Olha, Ramsés II, ele aqui está fazendo uma guerra contra os inimigos de Egito para proteger minha terra. Imagens importantes em todos os templos egípcios, mostrando a força de política de minha terra egípcia e para proteger. Ele fala, eu como qualquer inimigo que entra para minha terra, eu acabo com ele. Isso está registrado nos templos. Lógico, qualquer um que quer atacar tua terra tem que proteger. Todo o povo tem que sair para proteger. Então, esse tipo de proteção e registros importantes mostram a força do nosso faraó, a importância do faraó, e os textos religiosos, e os símbolos de diferentes deuses que protegem nosso faraó. Por isso, o Vaticano digita os templos de Karnak, tem tudo escrito sobre a importância de cada rei, a importância de Amon-Ra, as orações sagradas que temos que fazer no templo. O templo estava cheio de sacerdotes, sacerdotisas, mulheres e homens, meninos que aprendem para ser sacerdotes depois e escrevam tudo sobre nossa cultura religiosa e sobre o livro sagrado. Primeiro livro sagrado que está na história pessoal e no Egito, na época faraônica. Para quê? A Bíblia, o Torá, o Corão, atualmente, foi o livro dos mortos, o livro das portas fechadas, que abre caminho para que o faraó chegue para o paraíso. E quando ele chega para o paraíso, tem que abrir para nós o caminho para entrar todo o povo no paraíso atrás dele. Então, tudo que está escrito nos túmulos, nos templos, nos ajudam tanto para aprender e saber esses papiros, um dos métodos para poder entender esta cultura. Me vou falar porque existem bastantes segredos até agora. E não podemos entender muita coisa sobre a história egípcia, porque existem muitas teorias. Sabe por quê, pessoal? Porque muitas coisas egípcias saíram de jeito ilegal, e estão chegando aos museus internacionais. Até que existem pessoas que têm coleção privada. Sabe que? Vamos imaginar juntos. Se todas as coisas que estão no Museu Britânico, Antiguidades Egípcias, os papiros, que estão no Museu Britânico na Inglaterra, que estão no Louvre na França, que estão em Berlim, Espanha, e tudo, está em Rio de Janeiro. Então, bastante os museus têm bastante coisa nossa. Se vamos devolver tudo isso, colocamos tudo junto de outro, vamos entender tudo. Não haverá nada perdido. Quer dizer, os segredos que temos, porque não existe tudo junto,
Não há papiro inteirinho que fala sobre uma coisa que queremos, um segredo que não sabemos. Eles escreviam, registraram muita coisa nos papiros, mas estas coisas saíram para fora, de jeito de ocupações, como assim, Inglaterra que ocupou, Egito levou muita coisa de nós, França também a mesma coisa. Então, Estados Unidos tem bastante também, e por esse motivo há muitos segredos ainda, pessoal, porque não achamos essas coisas, não conectamos entre as antiguidades que saíram fora e as que estão aqui no Egito. Falta o link para entender isso. Mas sala colunata no templo de Karnak, voltamos para os templos de Karnak, Vaticano egípcio, 134 colunas, falando de 21 metros de altura, e todas têm a forma de papiro. Papiro fechado a flor ou aberta. Quem fez esta obra espetacular, pessoal? Quem chamamos esta obra espetacular a Floresta de Pedra. E uma floresta de verdade. Porque na flor, no capitel da coluna, cabe para 50 pessoas de pé em cima do capitel, da parte de cima. 50 pessoas podem estar de pé em cima. Nós, se lembra, Flávia e Ivan, quando fazíamos a viagem para o Egito, há pouco tempo, grupo inteirinho, 13 pessoas, com parte do grupo, claro, com os braços abertos desse jeito, para poder fechar a base de uma coluna, fazer círculo ao redor de uma coluna. Vocês imaginam a grandeza desta obra de Ramsés II, seu pai Seti I. Cada faraó estava em competição com outro que queria deixar seu cartucho, seu nome real, lá escrito no alfabeto hieróglifo, para falar: eu estive aqui, estou em cada lado do templo, meu nome está aqui. Até que quando os franceses e os ingleses, quando ocuparam minha terra, o que faziam? Especialmente Napoleão Bonaparte e os científicos que ele trouxe, escreviam seus nomes nas colunas do templo de Philae, no Aswan, se lembra, porque queriam deixar seus nomes, igual como os faraós, no lugar eterno, a eternidade histórica. Entenderam, pessoal? Então, o templo de Karnak e o templo de Luxor, os dois irmãos, o templo Karnak, os templos de Karnak, o maior do mundo, e o templo de Luxor, e menor, conectaram entre os dois com duas avenidas. Se lembram vocês? A Avenida das Esfinges e a Avenida dos Carneiros. A Avenida dos Carneiros sai de Karnak, encontrando na metade do caminho a Avenida das Esfinges que sai do Templo de Luxor. Por quê? O carnaval, o evento importantíssimo, religioso, música e dança, e os sacerdotes, o povo egípcio, o faraó, adiante com barcos dourados, levando a estátua de Deus Amon-Ra, indo para o templo de Luxor, para visitar a estátua de sua esposa Mut, e lá fazem encontro entre os deuses. Isso chama a lua de mel dos deuses. Temos muitas teorias, sim, e esta é uma das teorias importantes que fala sobre isso. E fica lá um mês. Depois levam a estátua de novo para o templo de Karnak das festas. E o povo come, o faraó dá para eles comidas, bebidas e música, alegria. Certo, pessoal? Nossa vida não é só para trabalhar. Nossa vida é para muita coisa. Trabalhar, fazer oração, dançar, ficar com a família, com nossos amigos, rir-se de coração, fazer de tudo. Quer dizer que o ser humano não pode só trabalhar, senão também tem que celebrar. Por isso a música é importante para nós. Antigamente tinham diferentes tipos de músicas, especialmente neste dia da festa de Obed. Obed é a festa do encontro dos deuses, de Amon-Ra com sua esposa Mut. Esta música é importante, dá para nosso corpo energia, os amuletos que usamos, os aparatos que usamos para facilitar nosso caminho, para chegar ao que nós queremos com muita paz e com muito equilíbrio, pessoal. Então, e assim Luxor, o templo de Luxor, a maravilha de templo que vemos ele iluminado para a noite, com suas colunas tão fantásticas, que foi feita por diferentes faraós, Amenhotep III, por também Ramsés II, por a rainha Hatshepsut, todos, Tutankhamon, e cada um ou faz uma estátua, ou sala colunata, o santuário, isso é um mundo importantíssimo. A parte mais escura do nosso templo, em cada templo temos santuário, e às vezes 3 santuários. Então, o santuário, o lugar mais escuro do templo, onde colocaram a estátua de Deus de ouro. Isso é muito importante. Egito, a terra de Neb, terra de ouro. Temos a maior mina de ouro até agora, pessoal. Na época faraônica, usaram tanto essas joias de ouro. Por que ouro? Porque
desde o ponto de vista dos sacerdotes egípcios, que Deus se trata de 4 elementos. O corpo de Deus, feito de ouro, por isso as estátuas foram feitas de ouro. O osso de Deus, feito de prata. O cabelo de Deus, feito de lapislázuli, a cor azul. E o cheiro de Deus, as essências e os incensos. Por isso usam muito nos templos incenso e essências divinas para abrir as chakras, as 7 chakras também, para meditar, para fazer oração, para ajudar as pessoas a ter muita paz. E isso é muito importante, porque são produtos naturais egípcios, que ainda egípcio acredita nisso. E isso é muito importante, de que seu corpo mesmo tem que ser feliz. Pesquisa, que são os produtos naturais que fazem você feliz. E os egípcios foram muito profissionais neste assunto. Saber o que precisa para que você continue com muita alegria, fisicamente e espiritualmente também, pessoal. E assim, o templo de Luxor, templo de Karnak, Tebas, o lado leste, a vida, lado oeste, o pôr do sol, Vale dos Reis, onde descansa o faraó em paz, onde colocam o cadáver, onde fazem a viagem para outra vida, com muita paz, com textos escritos em todos os túmulos egípcios, para ajudar o faraó a chegar com a companhia dos deuses a paraíso para a eternidade. Este é sobre o Vaticano de Egito, Karnak e Luxor. Que delícia ouvir tudo isso, né, Ivan? E, nossa, e a sensação de reviver tudo isso é grandioso. Olha só, esses templos, né, pelo que a gente acabou de ouvir aqui da doutora, eles são muito mais do que templos de adoração. Você percebe que é ali, né, que a vida surge, que a vida nasce, que a vida continua com esse amor, com essa alegria, com a dança. E sem dúvida que eles podem ser aí esses portais para esse conhecimento antigo que a gente tanto busca, né? Quando você vai meditar lá na Grande Pirâmide ou nos outros lugares, é isso que você está buscando também. E isso tudo, sem dúvida, está ligado à física quântica e aos raios cósmicos. Então, é sobre esse assunto que eu quero trazer Ivan para falar para a gente agora. Ivan, fala para a gente um pouquinho, ó, aquelas colunas lá de Karnak, né, que a gente também pôde lá, nós não abraçamos a coluna porque nós estávamos filmando, tanto eu quanto você, eu de um lado e você do outro, mas o pessoal abraçou lá as colunas enormes, né, e foi, nossa, grandioso aquele momento. E elas estão ali alinhadas de uma forma, sem dúvida, que é para captar as energias cósmicas. Traz para a gente essa associação, como é que isso pode estar relacionado à física quântica, e, sem dúvida, aos cristais, que vai ser tema aí do nosso próximo episódio. Eu quero até que você mostre um cristal para o pessoal depois. Mas associa isso para a gente, esse alinhamento, aqueles templos, a física quântica e, sem dúvida, também aos cristais. Traz isso para a gente, por favor. Fantástica sempre a abordagem de doutora Iman, uma grande honra, né? Nós temos essa oportunidade de ouvir de uma pessoa que não só conhece academicamente tão profundamente toda a história, mas também como pessoa nascida, né, que, de alguma forma, o DNA dela está conectado com o DNA dos faraós. Por isso ela fala com tanta fluidez e com tanta propriedade, né? Então, estamos diante aqui, presencialmente, de uma descendente dos faraós. Então, gratidão imensa por essa oportunidade. Com certeza, todos esses templos e toda a tecnologia do Egito antigo, esses arquitetos, esses engenheiros, esses construtores, eles estavam muito além do seu tempo. Inclusive, eles sabiam exatamente onde colocar cada templo. Simplesmente, eles não, com certeza absoluta, não acordavam, jogavam uma pedra, onde a pedra caísse, era ali que era edificado. Sem dúvida que eles tinham um conhecimento sobre todas as linhas de lei. São linhas planetárias, linhas energéticas que atravessam o planeta e, consequentemente, as suas linhas harmônicas, né? Como, por exemplo, as linhas Hartmann, as linhas Curie e tantas outras linhas que traçam o nosso planeta numa grande malha energética planetária. Com certeza, quando nós olhamos para aquelas configurações de templos e de colunas, fica claro esse conhecimento. Fica claro, inclusive, que cada coluna dessas era colocado, sem dúvida,
entre esses cruzamentos de linhas, que é sabido pelo conhecimento da geobiologia, que toda vez que nós encontramos um desses cruzamentos energéticos, nesse ponto específico, ali existe uma forma de transitar informação. Então, imaginemos nós, aí, no Antigo Egito, que já o planeta Terra tinha já povos e algumas civilizações espalhadas pelo globo. Imaginem o conhecimento que eles tinham naquela época para criar esses templos e colocá-los nessas disposições estratégicas, não só geoplanetárias, mas também com um alinhamento cosmológico. Eles sabiam aonde estavam certas estrelas, conjuntos de estrelas, galáxias, e para isso eles alinhavam e coordenavam essas construções. De acordo com aquilo que nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo no Egito, fica claro também o conhecimento deles sobre os raios cósmicos, que é tão estudado pela ciência de hoje. Esses raios, é sabido que eles atravessam todo o espaço e o tempo, inclusive devido ao fato de eles não possuírem massa, eles atravessam o planeta inteiro. Então, imaginem o conhecimento dos raios cósmicos quando associado à geometria adequada para transmitir e acelerar conhecimento. Com certeza, aquela disposição que nós vemos lá, inclusive nós tivemos a oportunidade, vamos falar no próximo episódio, a colocação de 37 cristais. Fica aqui com a gente para o próximo episódio que a gente vai explicar o que é isso e o que os cristais têm a ver com esse alinhamento. Então, nesse estudo e nesse levantamento que nós fizemos de 37 pontos, todos esses pontos estão interconectados geométrica e energeticamente. Pontos esses, inclusive, que, sem dúvida, os faraós tinham conhecimento sobre isso e, dentro desses rituais, dentro dessas iniciações, como a doutora Ima trouxe para nós, utilizando incensos, utilizando, sem dúvidas, notas musicais, entonações, eles colocavam o templo já colocado na disposição geométrica e energética correta, mas quando eles faziam essas ativações, esses templos, sem dúvida, falavam, conversavam e traziam essa interconexão do espaço e do tempo para todos aqueles que estavam ali. Então, conhecimento que está muito claro nas paredes de todos os templos, trazido para nós lá em loco, ao vivo, pela doutora Iman, apontando cada entrelinha e mostrando, olhem aqui, olhem como está essa situação, de onde ela veio, quem foi que fez e o que ele queria dizer com aquilo. Então, imaginem uma enciclopédia de pedra escrita em todas as paredes. E o mais interessante de tudo, nem as mais avançadas marcas de tinta hoje conseguem explicar que tinta era aquela, que marca era aquela, que hoje, milhares de anos depois, ainda estão lá nas paredes. É possível ver o brilho do azul, do vermelho, do amarelo e tantas outras cores. Com certeza, essas cores deveriam levar a algum tipo de tratamento que não era apenas químico. O fato de eles, estrategicamente, terem a colocação daqueles monumentos de pedra em locais específicos fazia a preservação, como a doutora Ima falou no episódio anterior. Imagine uma lâmina de barbear colocada lá, um pedaço de carne ou 1 litro de leite que não se estraga, não se deteriora. Prova desse conhecimento ancestral que essa civilização tinha e tem até os dias de hoje. E aqui fica uma pergunta interessante. Será que os faraós, mumificados naquela época, até hoje, estão por ali preservados na sua consciência e sabedoria? E para aqueles que visitam os templos no dia de hoje, terão a oportunidade de se conectar com essa ancestralidade de conhecimento. Que demais tudo isso, né? Instigante. Eu fico aqui que nem me caio aqui de tão feliz. Ó, eu trouxe para mostrar aqui também, como a doutora estava falando do lápis lazuli, né?
o corpo de ouro, os ossos de prata e o cabelo de lápis lazuli. Esse também é um ícone, né, doutora? Né? Parabéns. Deus da boa sorte, da fortuna. Olha aí, ela já trouxe. E o legal disso é ganhar, tá? Então, olha aí que legal. Esse daqui, o professor Jonas ganhou da doutora Ima lá no dia do aniversário dele. Olha que lindo. E, sem dúvida, eu trouxe aqui também, ela estava falando de essências, né? A gente teve oportunidade. Ai, como eu queria que vocês pudessem. Ó, eu vou por aqui, quem sabe um dia a internet permite que vocês sintam o cheiro. É uma coisa, assim, maravilhosa, gostosa. E, sem dúvida, o casal, né? Eu também trouxe o casal. Que é um símbolo, né, de amor, que é o... Aqui é o Ramsés. Esse é o Amon-Ra, da direita, e a deusa Mut, sua esposa, as duas. Olha aí, Divinidades egípcias. Deusa Mut. Então, esses arquétipos fortes do Egito também. Olha que gostoso. Então, olha só, gente, existem teorias que sugerem que os antigos egípcios utilizavam cristais, sim, para amplificar essas energias. Os cristais informados podem armazenar e transmitir informações quânticas. E é sobre esse assunto que a gente vai trazer aqui no detalhe exclusivo para você. Imagine que isso tudo é essencial para entender como que os templos funcionavam e como amplificavam as energias. Nós vamos falar também que nós plantamos os cristais lá no Egito e a gente vai trazer aqui para você, né, um pouquinho disso para você entender e poder entrar nessa energia. E o que isso pode implicar no desenvolvimento humano. Esses cristais, eles podem sim ajudar a entender melhor essa conexão Egito Antigo e ciência moderna. Esse foi o nosso segundo episódio da série Egito Antigo e a Física Quântica, Conexões Milenares. E eu sei que se você está acompanhando, você deve estar sentindo aí que essa série está incrível. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui o seu comentário. O que foi surpreendente para você neste episódio, tudo bem? Nos vemos daqui a pouco, acompanhe o canal que em breve nós estaremos trazendo para você aqui o terceiro episódio, que vai falar, sabe, sobre o quê? O Vale dos Reis e o futuro da humanidade. Nos vemos no próximo episódio. Gratidão aos queridos aqui e até lá.